Eclesiastes. Tema principal: o livro de Eclesiastes revela a incessante busca humana por algo que satisfaça o anseio da alma. Nesse contexto, o tema seria a busca por algo de verdadeiro valor nessa vida. Levando em consideração que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, é provável que ele o tenha escrito pouco antes da sua morte, em cerca de 970 a.C. Eclesiastes. Palavra-chave: a palavra-chave do livro de Eclesiastes é vaidade. E é justamente por isso que o conteúdo do livro de Eclesiastes é definido por versos quase idênticos. Vaidade, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eclesiastes. Divisão. É possível formular uma divisão do Eclesiastes baseado nos capítulos do livro. Assim, teríamos 12 divisões. Porém, uma forma de divisão que mais se presta ao conteúdo de forma geral é a que divide o livro em 5 partes. Primeira divisão: a futilidade do prazer e da sabedoria humana. Capítulos 1 e 2. Primeira divisão: a futilidade do prazer e da sabedoria humana. Capítulos 1 e 2. Segunda divisão: a felicidade terrestre. Capítulos de 3 a 5. Segunda divisão: a felicidade terrestre. Capítulos 3 a 5. Terceira divisão: a verdadeira sabedoria. Capítulos 6, versículo 1 ao 8, ao capítulo 7, versículo 15. Terceira divisão: a verdadeira sabedoria. Capítulos 6, versículo 1 ao 8, ao capítulo 7, versículo 15. Quarta divisão: a relação entre a verdadeira sabedoria e a vida do homem. Capítulo 8, versículo 16 e capítulo 10, versículo 20. Quarta divisão: a relação entre a verdadeira sabedoria e a vida do homem. Capítulos de 8, versículo 16 ao capítulo 10, versículo 20. Quinta divisão: conclusão. Capítulo 11, versículo 1 e capítulo 12, versículo 14. Quinta divisão: conclusão. Capítulos 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 14. O livro de Eclesiastes revela a incessante busca humana por algo que satisfaça o anseio da alma. Nesse contexto, o tema seria a busca por algo de verdadeiro valor nesta vida. Curiosidades.
Eclesiastes não é dirigido especificamente a Israel, muito embora tenha sido escrito em hebraico. Os traços distintivos de Israel são poucos. Nunca se emprega o nome de Deus associado com um concerto ou aliança. E apenas uma única vez Israel é mencionado. O autor dirige-se aos filhos dos homens e, por fim, à humanidade toda, apontando para a estultice natural do homem, sua vaidade e ignorância. Este é o livro do homem. Contém as reflexões e experiências de um filósofo, cuja mente estava em conflito sobre os problemas da vida. A palavra Eclesiastes significa homem de assembleia, podendo ser o homem que convoca uma assembleia religiosa, Números 10, versículo 7, ou aquele que é seu porta-voz ou pregador. Por 7 vezes, o autor se denomina de Coelete, que significa pregador. Curiosidades. Um esboço sugerido do livro do Eclesiastes ficaria assim. Primeiro, prólogo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Segundo, estabelecimento do problema, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Terceiro, tentativas de solução para o problema, capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 26. Quarto, a sabedoria prática e os seus usos, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 9. Quinto, um retorno ao tema, capítulo 8, versículo 10 ao capítulo 9, versículo 18. Sexto, outra vez sobre a sabedoria, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 6. Sétimo, o único valor é o temor do Senhor, capítulo 11, versículo 7 ao capítulo 12, versículo 7. Oitavo, conclusão, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 14. O Eclesiastes não é dirigido especificamente a Israel, muito embora tenha sido escrito em hebraico. Os traços distintivos de Israel são poucos. O Eclesiastes nos apresenta um assunto básico, o raciocínio do homem, e também demonstra que o exterior não deve ser o alicerce da felicidade. A chave para a compreensão do livro encontra-se ou é revelada no término da palavra do sábio. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem.